Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como foi o final de semana? Na nossa aula de hoje, nós iremos começar um assunto muito, mas muito importante, não só porque no final do ano vocês irão fazer a prova do Enem, mas para a vida de vocês. Quem for se dedicar a procurar um trabalho no comércio, é fundamental que vocês saibam o assunto ao qual nós iremos começar a trabalhar hoje. É um assunto um pouco extenso esse mês inteiro. Nós iremos trabalhar com ele, tá bom? E vai ser fundamental para que você possa utilizar ele na sua vida, tá? Que é a matemática comercial e financeira, tá bom? Então, nós iremos começar o estudo de matemática comercial e financeira por porcentagem. Assunto este que vocês já viram, que eu sei que muitos de vocês sabem fazer cálculo de porcentagem, como também eu sei que muitos de vocês têm dificuldade em fazer cálculo de porcentagem. Então, eu quero muito que vocês participem dessa aula, eu quero que vocês coloquem as opiniões de vocês, eu quero que vocês produzam conhecimento. Nós iremos começar a fazer as nossas primeiras atividades esse ano em relação ao assunto de porcentagem, tá bom? Então, eu vou começar a falar de porcentagem de uma maneira bem geral, falando de impostos, tá certo? Então, quando se fala em imposto, a tonalidade que entra no nosso ouvido é questão de pagar, pagar, pagar. É porque já foi historicamente trabalhado a ideia de impor. Imposto significa impor, então você não tem como deixar de pagar esse tributo, tá bom? Então eu vou selecionar aqui, eu fiz a seleção de alguns impostos aqui que acontece no Brasil e que ocorre com a gente. Então, eu queria que vocês tomassem ciência. Por que que eu vou falar isso? Porque em cima dos impostos a gente vai ter ideia do que vem a ser porcentagem, tá ok? Então, deixa eu começar aqui o compartilhamento da minha tela, tá? E aí, partilhar. Gente, vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo aí que eu coloquei alguns impostos, né? Sim, tá todo mundo enxergando? Sim, senhor. Sim, Tá? Olha professor. só. Gente, para a gente começar a falar de matemática comercial e financeira, eu vou, como eu disse, vou colocar aqui alguns is. Quem foi que já ouviu falar em IOF, IPI, IRPF, FGTS, INSS, ICMS, IPVA, IPTU? Já ouviram falar sobre isso? Então, o que vem a ser esses impostos? Primeiramente, são alguns dos impostos mais comuns que são utilizados aqui no Brasil. Então, toda a vida, com vocês, alunos ainda, pré-adultos, ou muitos já são adultos, isso aqui vai fazer parte da vida de vocês. IPTU, o IPVA, o ICMS, que está sendo muito falado agora há pouco. Alguém levantou a mão. Deixa eu ver aqui. Alguém levantou a mão. Pode ligar o microfone, que eu não estou mais vendo, tá? Qualquer coisa, o INSS, tá bom? O FGTS, mas a gente vai começar pelo IOF. O que vem a ser o IOF, gente? É o Imposto sobre Operações Financeiras. Incide sobre empréstimo, financiamento e outras operações financeiras e sobre ações, tá? Gente, toda vez que você vai fazer alguma transação comercial e financeira, alguma operação financeira, é cobrado o IOF. Quando você simplesmente passa um cartão de crédito, é cobrado um IOF, esse imposto sobre operações financeiras. Cheques, o cheque já não está sendo tão utilizado, mas já foi. Então, toda vez que você passava, entregava um cheque, que nada mais é do que uma forma de crédito também, tá? Você estaria pagando o IOF. Eu lembro que na década de 2000 até 2010, essa última década, tá? Penúltima no caso, que a última seria de 2010 a 2020, era cobrado 3 centavos, 3 centavos a cada cheque
que era passada. Esse acordo não está muito legal, não, tá? Era cobrado 3 centavos. Você poderia achar pouco? É muito pouco, mas você tem que imaginar a quantidade de cheques que era acreditados no comércio por hora, imagina por dia. Então, isso aí é um valor muito alto. O IPI, o que é o IPI? É o Imposto sobre Produto Industrializado, tá? Isso é cobrado aonde? Nas indústrias, tá bom? A última redução do IPI que ocorreu no Brasil foi ainda no governo da Dilma. Foi quando ela deu uma alavancada na economia do Brasil, com a redução do IPI, onde muitos compraram geladeira, trocaram de carro. Então, é um valor bem considerado. Se você pegar qualquer nota fiscal ou entrar no site e tirar o valor do IPI, o valor daquele bem, daquele produto, ele vai reduzir bastante. Imposto de renda de pessoa física, e é o que está acontecendo nesse momento. Começou o mês de março e vai finalizar no final do mês de abril. O imposto de renda é exatamente o valor cobrado em cima do seu ganho. É exatamente o governo quer saber o que é que você faz com o seu dinheiro. Então, existe uma margem, quem ganha uma margem pelo menos 20, esse ano está de 21 mil e alguma coisa, se por ano, você tem que fazer a declaração do imposto de renda, tá bom? Então, o governo quer saber o que você ganha e com o que é que você está gastando. Então, a conta tem que ser fechada. Então, ele te cobra isso daí. E todos esses impostos, gente, eles estão cobrados em cima de uma taxa percentual. Tá aqui, ó, tá? Então, ó, tá aqui, ele coloca 8%. Então, eu comecei esse assunto colocando isso aí para vocês, para ter ideia de onde é que a gente vai fazer essas aplicações. O FGTS, tá? Que é um imposto do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O FGTS está diretamente ligado com quem? Com o INSS. Então, é um percentual do salário, tá aqui, ele até coloca o percentual do salário de cada trabalhador com carteira assinada depositada pela empresa. Então, gente, você aí é jovem, que pensa no seu futuro, é fundamental que você pense na sua contribuição no INSS para que você tenha o seu FGTS, tá bom? Aí em Codó, eu lembro que eu já fiz uma pesquisa, somente, galera, somente 11% da população, isso aqui foi um dado que eu peguei lá que eu peguei lá tem do comércio, tem um, eu não recordo, você está com mais ou menos uns 3 anos, que eu fiz um trabalho com o professor John. Então, inclusive, a gente até fez uma palestra sobre o desenvolvimento, sobre os índices de desenvolvimento da cidade de Codó. E aí, a gente viu que somente 11% da população ativa de Codó tinha carteira assinada ou tinha um trabalho regular. O que é isso? É aquele trabalho que você tem carteira assinada. Quando você tem uma carteira assinada, então, junto a ela, você tem todos os direitos, inclusive o FGTS e o recolhimento do INSS. Se você tiver algum tipo de acidente, você é amparado pelo INSS para que você possa estar recebendo o auxílio, tá bom? Para que você esteja recebendo uma ajuda, tá? Que é um direito seu, tudo bem? Então, você que está no terceiro ano, que ano que vem começar a pensar em trabalhar, então você procure um trabalho, tá bom? Em qual existe o registro de carteira assinada. Caso contrário, se você não quiser perder tempo, você pode ir lá na instituição INSS, tá bom? E pedir é tipo um boleto, e você faz pagamentos mensais para que do futuro você tenha uma aposentadoria, tá bom? Dependendo do valor que você paga, será o valor da sua aposentadoria. Isso aí é um termo percentual, tá bom? Ah, eu quero me aposentar com um salário mínimo. Então você vai pagar valor tanto, pelo menos tantos anos, tá bom? Então isso aí é importante, você jovem já está pensando no seu futuro. O INSS, que é o Instituto Nacional, que é agora de Seguridade Social, é o percentual de salário, ó, tá aqui, mais uma vez ele fala em percentual do salário que cada empregado é cobrado. Cerca de 28% do seu salário é muita coisa, viu, gente? Varia segundo o ramo de atuação. E dos trabalhadores, 8%
para assistência o quê? À saúde. Então, tudo isso aí é recolhido do teu salário, que o salário mínimo já não é grande, não é bom, e ainda recolhe isso aí tudo, tá bom? Então, se você perguntar a um trabalhador hoje, quanto é que ele recebe de maneira líquida, existe o salário bruto e existe o salário líquido, entendam isso, o bruto é com todas as vantagens, e o líquido é aquilo que ele coloca no bolso quando é retirado, o FGTS, o INSS, alguns cobram plano de saúde é retirado uma parte, auxílio alimentação é retirado uma parte, alguns lugares que dão vale transporte também é retirado, então no final o teu salário líquido ele fica bem reduzido, tudo bem? O ICMS, que está sendo bastante cobrado, inclusive, que isso aqui é um imposto, tá, estadual, ICMS, PVA e IPTU, já é esses cinco primeiros aqui que eu selecionei são impostos federais e esses três últimos já são impostos estaduais. É imposto sobre circulação de mercadoria, incide sobre transporte interestadual, intermunicipal e telefonia. É o ICMS que você percebe em qualquer nota. Se você pegar qualquer nota, você vai hoje num supermercado, na nota está dizendo o valor do ICMS cobrado em cima daquela compra que você fez. Então, você vai perceber qual é o valor, qual a taxa percentual que foi cobrada aquilo ali, tá bom? Se fala-se hoje muito do preço da gasolina, que está altíssimo, está mesmo, gente, está muito caro a gasolina. Então, ali é um imposto que é colocado pelo Estado, tá bom? Então, uma coisa que eu vou comentar isso no final, tá? Mas quando se fala em imposto, a gente entende que a gente vai pagar. Mas entenda que não é só uma questão de ida, também tem a questão de quem? Da volta, principalmente a do IPVA e do IPTU. O que é o I? O IP é imposto sobre propriedade, o IPVA é de veículo automotor. Então, você que tem carro, que tem moto, todo ano você tem que pagar o IPVA. Assim como você que tem casa, inclusive em Codó, eu creio que está recente. Eu acho que não tem nem 10 anos que começou a ser cobrado o IPTU aí no município de Codó. Eu lembro que teve até muita discussão na Câmara dos Vereadores, enfim, foi implementado o IPTU. Algum de vocês aí na sua residência paga o IPTU aí em Codó? Então, para que serve esses impostos? Primeiramente, o IPVA, que é sobre o veículo automotor, o emplacamento do teu transporte, do teu carro, da tua moto, ele é formado por três taxas: o IPVA, o IPVA, mais o licenciamento, mais quem? Mais o seguro obrigatório, tá? Então, isso aqui é que vai formar exatamente o emplacamento. Isso aqui todo ano você faz esse pagamento, tá bom? E o IPTU, que é uma taxa que chega, ele está diretamente ligado ao valor da tua residência, tá? Me parece que ele é cobrado 3%, tá? Salvo engano, do valor do teu imóvel, tá? Então, gente, tudo isso aí que nós estamos falando está associado a ele termos percentuais. E é isso o nosso objeto de estudo nessa semana, quem sabe até esse mês, tá bom? Que é um conteúdo riquíssimo para a gente explorar, tá bom? E uma coisa que eu quero deixar vocês conscientes é que quando se fala a ideia de imposto, não é somente pagar para o governo, é simplesmente ter um retorno. Quando se paga o IPTU, significa dizer que o retorno daquele valor ele vai ser voltado através de calçamento, tá? Calçamento, rede de esgotos, tá bom? É, rede de esgoto, o asfalto na tua rua, o IPVA, que é de propriedade de veículo automotor, ele é pago os agentes de trânsito, a sinalização, a manutenção de semáforos. Então, a gente fica se perguntando, e eu tenho certeza que você aí em casa deve estar dizendo, a gente paga, mas não existe esse retorno, não é verdade? Você que paga IPTU, a tua rua ela é calçada? Como que é a rede de esgotos? Então, essas coisas que acontecem aí é que deixa a gente meio com o pé atrás, para não dizer chateado, né? Porque a gente paga, e não tem esse retorno que é para acontecer, tá bom? Então, gente, estou começando essa aula.
pelos impostos, tá certo? Onde eu quero que vocês observem que cada um deles é baseado sobre alguma coisa. E é baseado através de taxas o quê? Percentuais. Olha só o INSS, 28%, dependendo do ramo de atuação, e de 8% aqui, ó, em cima do teu salário, assistência o quê? À saúde. Então, observa que nós estamos falando de taxa percentual sobre alguma coisa. E é por isso que nós iremos começar o estudo hoje da nossa aula através disso aqui, ó, porcentagem, tá bom? Galera, vocês receberam esse material no grupo, tá bom? Então vocês salvem, guardem ele aí, se possível, até faz uma impressão, tá ok? Para que você esteja utilizando ele, copiando, fazendo seus respectivas anotações, tá bom? Bem, gente, tudo bem, gente? Tá ok? Tá beleza? Tá dando para entender? Tá, Nenhuma dúvida professor. até agora, né? Beleza. Bem, gente, o que vem a ser um Mano Rafael de Preto? O que vem a ser uma porcentagem? Primeira coisa, ele coloca aqui que porcentagem é uma razão. E a gente falou na última aula que toda razão é uma fração, ou toda razão é uma expressão do tipo P sobre quem? Sobre que. Tudo bem? Em que esse denominadorzinho aqui, ó, que no caso é o quê? Ele vai ser o quê? Ele vai ser escrito na forma de quanto? P sobre 100, tá bom? Esse Pzinho aqui ele vai ser o denominador igual a 100. Então, toda razão em que o denominador é igual a 100, eu chamo isso aqui de uma porcentagem, tá bom? Do latim percentum, tá? Onde eu vou ler exatamente a expressão que x%, onde isso aqui é a mesma coisa de p por cento, tudo bem? Então, esse símbolozinho aqui, ó, representa o símbolo de porcentagem. Gente, fazer cálculo de porcentagem pode até ser um cálculo intuitivo, tá bom? Vou começar a chamar o pessoal aqui. Nós estamos aí com 50 alunos aqui. Olha só aqui, deixa eu ver quem é que está aqui. Vamos lá. Minha amiga Dávila. Bom dia. Bom dia. Dávila, o que é que você entende por 50%? Calcular 50% do valor de algum produto? Hum, Né, 50 sobre 100, professor? sim, sim. Mas se eu te digo, você está passando na avenida principal, é Augusto Teixeira, né, gente? A avenida do centro ali, que passa ali na frente das Americanas, de Codó em Codó, Augusto Teixeira, né? Hein? Sim. Não é? Então você está passando lá na Avenida Augusto Teixeira, eu conheço bem, tá lá nas vitrines. As vitrines tá até assim, ó. Aí, ó, super oferta. Aí, ó. Aí tá escrito lá, 70% de desconto. Vocês entendem o que é que ele está querendo dizer com isso? 70% de desconto. Então, você vai fazer um cálculo. Então, vocês em mente, tem ideia do que é que isso pode estar querendo colocar, o que é que isso aí está dizendo? Então, W, eu te pergunto, o que é calcular 50% de uma coisa? Quando eu disse que fazer cálculo de porcentagem às vezes parece ser intuitivo, é porque a gente já tem ideia do que é que possa representar. Quer ver uma coisa? Eu digo assim, 50% dos alunos hoje estão participando. O que é que eu quero dizer com isso? Que só metade está participando. Muito bem, que somente a metade dos alunos estão participando. Beleza, então a gente tem essa ideia de que 50% de qualquer coisa representa o quê? A metade. Aí eu digo, 100% dos alunos hoje estão presentes. O que dizer o quê? Que todos os alunos. Que todos os alunos estão participando. Muito bem. Então, gente, é um cálculo, inicialmente é um cálculo intuitivo, mas a gente às vezes tem dificuldade, tá? Ela pode enganar a gente, porcentagem. Por quê? Porque eu faço cálculo de porcentagem e eu vou tendo um valor atualizado, tudo bem? Então, olha só aqui, ó. Quando eu falo em porcentagem, tá? Então, todo mundo já sabe, eu posso ter o estudo de porcentagem de três maneiras, tá bom? Deixa eu colocar aqui, ó. A porcentagem,
a porcentagem, ela pode aparecer de três maneiras. Um, na forma percentual. Dois, na forma fracionária. E três, na forma decimal. Tudo bem? Olha só aqui, gente, ó. Então, a porcentagem, ela pode vir na forma percentual, na forma fracionária e na forma o quê? Decimal. Deixa eu colocar aqui de outra cor, de vermelho. Então, por exemplo, 50%. Isso aqui é escrito na forma o quê? Percentual. Tudo bem? Tá aí no sinalzinho de porcentagem. Como é que seria na forma fracionária? O que é 50%, hein, gente? Seria 50 sobre quanto? Sobre É. 100. Sim ou não? A forma fracionária seria 50 sobre 100, que é 50%. Então, ó, aqui eu poderia simplificar, corta 0, 0, ficou 5 sobre 10, aqui eu divido tudo por quanto? Tudo por 5. Então, isso aqui vai dar 1 sobre quanto? 2. Então, 50%. Na forma fracionária, tá certo? Reduzida seria 1 meio, que não deixa de ser 50 sobre 100. E na forma decimal seria quanto? 0,5. Tudo bem? Então, 50% nas três maneiras seria escrito dessa forma. Algum problema, gente? Não. Sim ou não? Ó, professor, como é que eu transformo na forma fracionária para decimal? A gente até comentou, toda fração é uma divisão, fala de dinheiro que todo mundo sabe, todo mundo gosta. Quanto é R$ 1 dividido para duas pessoas? 50 centavos. E 50 centavos é igual a quanto? 0,5. Tá ok, gente? Tudo bem? Deixa eu colocar aqui uma barrinha, deixa eu colocar aqui um exercício para vocês. Peguem aí folha de caderno que a gente vai já fazer aqui. Colocar coloco um laranja, pronto. Vou colocar aqui um azul, tá? Para destacar. Quem seria, botar aqui, vou colocar aqui, 3/4. Gente, quem seria 3/4? Já coloquei na forma fracionária, tá bom? Eu quero que você coloque na forma percentual e na forma decimal. Bora lá? Na forma fracionária, 3/4 representa uma fração. Que fração é essa na forma percentual e na forma decimal? Façam aí. 2 minutos. Na forma percentual, eu acho que é 75%. Na decimal é 0,5%. Muito bem. Muito bem. Quem falou? O Andrew. O Enio? O Edio, é? Não tô vendo. O Andrew. Andrew Richard, estou vendo aqui. Muito bem. Então, ó, eu coloquei aqui o 3/4, tá bom? Então, isso aqui é a forma fracionária reduzida. Você pode voltar para a forma percentual ou ir direto para a forma decimal, tudo bem? O que é a forma percentual? Lembra que o denominador tem que ser igual a quanto? O denominador tem que ser igual a 100. Então, 3/4, atenção, gente. Qual que é o valor que eu multiplico por 4 que dá 100? Ó, o denominador tem que ser 100, gente. Ó. O denominador da razão tem que ser 100. Qual é o valor que eu multiplico por 4 que vai dar 100? 25. 25. Então, multiplica por 25 o denominador, multiplica por 25 quem? O numerador. 3 vezes 25, 75. 4 vezes 25, 100. Então, 75 sobre 100 é 75 quê? Por cento. Então, ó, 3/4 equivale a 75%. Se você tivesse ido da forma fracionária para o decimal, é só lembrar. R$ 3 dividido para 4 pessoas. Quanto é R$ 3 dividido para 4 pessoas? 75 centavos. E 75 centavos é quem? 0, o quê? 75.
75. Então, se você fez aqui 0,75, você já poderia ir lá de cara fazer o quê? 75%. É uma coisa que muitos alunos têm dificuldade, exatamente quando está na forma decimal, ir para percentual. O que é 0,75? É só multiplicar por 100, que fica o quê? 75%. Tudo bem, gente? Então, essa parte inicial é necessário que vocês entendam como é que pode aparecer a ideia de porcentagem, tá ok? Beleza? E aí, ó, já no nosso material, ele coloca aqui, ó, que isso é uma razão centesimal, tá bom? O que é isso? O denominador é igual a 100. 15 sobre 100, 15%. 30 sobre 100, 30%. 58 sobre 100, 58%. 100 sobre 100 é igual a 100%, que isso aqui é igual a quanto? A 1. E o que é que representa o 1? O 1 representa o todo, tá bom? Nem olhei, mas está aqui mesmo aqui, 3/4 do nosso exemplo, tudo bem? O que é importante que a gente saiba? Inicialmente é fazer cálculo de porcentagem, tá, gente? É necessário que a gente faça cálculo de porcentagem, tudo bem? Como é que eu faço cálculo de porcentagem? A gente faz como se fosse uma fração, tudo bem? Então, olha só aqui, ó. Olha o que ele diz. Ana comprou um carro. Tá todo mundo enxergando aqui, né? Deixa eu ver se eu destaco aqui. Ele diz aqui, ó. Ana comprou um carro. Um carro custa 40 mil reais. E pagou o quê? 10 mil de entrada. 10 mil de entrada. E financiou o restante. Qual o percentual do valor do carro financiado por Ana? Então, gente, olha só. É um exemplo bem tranquilo, que você percebe o quê? Que ela vai aqui, ó, no exemplo que foi colocado, ele deu 10 mil de entrada, né? Então, o restante seria quanto? 30 mil de 40 mil. Então, é só ir cortando 0, 0, 0, 0, 4 0 em cima, 4 0 embaixo, que ficou 3/4. Coincidentemente, a gente já fez o exemplo aqui. Quem é 3/4? Aí, ó, foi o que a gente fez, ó. Gente, eu juro que eu não percebi. 3/4 equivale a quanto? 0,75, ele já foi logo para a parte decimal. E 0,75 é a mesma coisa de quê? 75%, tá ok? Então, significa dizer o quê? Que são eventos que são complementares. Se o carro custa 40 mil e ela deu 10 mil, significa dizer que ela deu o quê? 25% de entrada. Alguém tem dúvida disso? Porque a gente diz, ó, o restante, a gente acabou de observar que esse restante equivale a quanto? 75%. Se eu juntar o que falta, o restante, que é 75%, mais o que ela deu de entrada, 25%, equivale ao todo. E o todo representa o quê? 40 mil reais. Então, é importante que você faça esse tipo de cálculo, tá bom? Então, Ana financiou o quê? 75% do valor do carro. Professor, Oi. então, no caso, você não usou 100% porque ela já tinha financiado uma certa quantia, né? Então, não precisou Isso. calcular. Uhum. Certo. Galera, aqui no estudo de porcentagem, a gente vai aprender de uma forma bem mais simples. Porque qual é o principal objetivo aqui? Da gente fazer cálculo de porcentagem. E existem métodos que vão dar certo? Vão, mas a gente vai perder mais tempo. Como é o caso de querer saber quantos por cento é de alguma coisa, quando acrescenta, quando é que diminui, quando é que reduz, quando é que tem perda. Então, gente, esse é o nosso principal objetivo aqui no estudo de porcentagem, então, ok? Olha só o segundo exemplo que foi colocado aqui no material. O salário de Marcos é de R$ 1.800. Então, ele tem um salário de Marcos é de R$ 1.800 por mês. O de João corresponde a 80% do salário de Marcos. Qual é o salário de João? Então, o que é que vai ser feito aqui? É o cálculo de 80% de quanto? 80% de 1.800.
Atenção. Atenção, muita atenção agora, uma coisa que muito aluno erra, porque ainda não sabe trabalhar com valores financeiros. Muito cuidado. Para efeito de informação, eu vou ter que colocar o R, o cifrão, o R, o cifrão, tá bom? 1.800,00, tá? A forma da informação, a forma como o número foi colocado tem que ser dessa forma. E quando eu vou fazer o cálculo, simplesmente eu utilizo o quê? 1.800, tá bem aqui, ó. Por quê? Porque isso aqui, gente, nós estamos trabalhando com a nossa forma financeira. No Brasil é o real, tá certo? Então, R$ 1.800, eu não vou falar, ele ganhou R$ 1.800. Não, você nunca vai ver isso daqui em nenhuma questão de matemática financeira. Por que que ele coloca dessa forma? Primeiro, porque o nosso sistema de numeração ele é decimal. A cada potência de 10, ele vai mudando aqui, ó, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Então, só tem unidade, dezena e centena. Aí vem unidade de milhar, dezena de milhar, assim por diante. Por que que ele coloca a vírgula aqui? Porque o nosso dinheiro existe o submúltiplo, que é quem? Que é os centavos. Então, ele poderia muito bem ter dito aqui, ó, R$ 1.800,32 o quê? Centavos, tá? Quero chamar a atenção de vocês, não confundam ponto com a vírgula. Se você fizer isso aqui, ó, tá errado, 1,800. Isso aqui é a minha cor de 1,8, ou a minha cor de R$ 1,80, tá ok? Não confundam isso, tá bom? Então, tem muito aluno que se perde ponto e vírgula. Vírgula é para trabalhar número decimal. O centavo é a parte decimal e centesimal do real, tá ok? Não esqueçam disso, mas para efeito de cálculo, utilize somente o quê? 1.800, tudo bem? Então, o que é que a gente faz? 80% está na forma percentual. O DI, na matemática, o DI equivale a uma multiplicação. Então, fica 80 sobre 100 vezes quanto? 1.800, ok? Então, a melhor coisa que tem é, se possível, fazer as respectivas, tá certo? As respectivas cancelamentos. Como assim? Tem 2 zero em cima e tem 2 zero o quê? Embaixo. Então, só fica 8 vezes 18. Quanto é 8 vezes 18? 144. Não está faltando esse zerinho aqui? Então, você coloca um zerinho aqui, ó, tá? 1.440. Então, ele diz, ó, que o salário do Marcos é 1.800 e o do João corresponde a 80% do de Marcos. Então, o salário de João será 1.440, o quê? Reais, tudo bem? Você poderia, olha só como ele fez aqui, ele transformou os 80 sobre 100 em número decimal. Já tem uma certa dificuldade muitos alunos para fazer esse cálculo, tá bom? Então eu prefiro trabalhar na forma de fração. Foi a mesma coisa aqui, ó, cortou 2 zerinhos de cima com 2 zerinhos de baixo, 8 vezes 18, 144. Com um zerinho aqui, você coloca o zero, tudo bem? Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que causa também muita dúvida com os alunos é a partir de 100%, tá? É a partir do 100%. Então, ó para cá. Se vamos dizer assim, se essa caneta, ela custa hoje, R$ 5, tá? Ela custa R$ 5. E ela vai passar agora, esse real é do número real. E agora ela vai passar a ser o quê? R$ 10. De quanto é que foi o aumento dela? 50%. Olha aí. O aumento dessa caneta foi de 100%. Ah, sim, 100, né? Ó para cá, tá vendo? Ó, Sim. o que é que representa percentualmente R$ 5? Representa o todo. Representa o quê? 100%. Né? Essa caneta que eu estou mostrando para vocês, para que vocês estejam vendo, ela custa R$ 5.
e passou a custar agora R$ 10. Então, ela dobrou de preço. Então, ela deixou de ser 10. Ó, o que é 10 em relação a 5, tá? Ó, então, é o que eu disse para vocês. Sempre nós iremos trabalhar com o valor atual. Quanto é 10 dividido por 5? 2. Mas, professor, o senhor acabou de dizer que é necessário que o denominador seja igual a 100. Pois é, coloca aí 10 sobre 5. Qual é o valor que eu vou multiplicar? O importante é que aqui embaixo esteja 100. Qual é o valor que eu multiplico por 5 que vai dar 100? Qual é o valor que eu multiplico 20. por 20? Então, 20 multiplica 20 em cima e 20 embaixo. 10 vezes 20, 200. 5 vezes 20 é quanto? 100. O que é 200 sobre 100? 200%. Aí ele teve um aumento de 200%? Não. Ele teve um aumento de 100%. Atenção, aumento de 100%. Como assim, professor? Observa que eu disse que a caneta custava R$ 5 e esse R$ 5 é o todo. O todo é o quê? 100%. Então, se ela passou de 100% para 200%, então ela teve um aumento de quanto? Um aumento de 100%. Olha, exatamente isso que ele está querendo colocar no material. Fique atento. Calcular 100%, 200%, 300% ou 400% de um número ou de um valor de um bem, por exemplo, é o mesmo que multiplicar por 1, por 2, por 3, por 4. O que foi que aconteceu aqui com 5 indo por 10? Multiplicou por 2. Então, se ele multiplicou por 2, teve um aumento de quanto? De 100%. Pois o 2 equivale a quanto? 2 equivale a 200%. Então, um aumento de 100%. Se eu tivesse encontrado exatamente o valor de quanto? De R$ 5, ele foi para 7,50. Então teve um aumento de quanto, hein, gente? Quantos por cento? 50. Agora sim, porque, ó, do 5 passou para 7,50, ele aumentou R$ 2,50. O que é esses R$ 2,50 do 5? É a metade. E a metade equivale a quanto? 50%. Então, se essa caneta saiu de 5 para 7,50, ela teve um aumento de quanto? De 50%. Tá ok, gente? Tudo bem? Olha só, no nosso material tem algumas questões do Vamos Praticar. Lembra que a gente tem aula amanhã, não é? Então, galera, nessa aula de hoje eu quero que vocês, tá certo? Eu quero que vocês reflitam, pensem no cálculo de porcentagem, tá bom? Muitos de vocês poderiam ter feito essa questão por regra de 3, que eu sei que muitos colocar essa do Marcos e do João. O salário do João é 1.800, equivale a quanto? A 100%. É ou não é o todo? Então, 80% equivale a quanto? A X. Alguém pensou dessa forma? Então, você ia fazer meio pelos extremos. 100x é igual a 1.800 vezes 80. Quem é x? 1.800 vezes 80 sobre quanto? Sobre 100. Eu te pergunto, não é esse mesmo cálculo aqui, ó? 1.800 vezes 80 sobre 100? É a mesma coisa, tá? Corta, corta e vai dar 1.440, tá ok? Então, gente, pensem, tá? Porcentagem como sempre sendo um valor que atual, tá? Vou deixar uma pergunta para vocês e eu quero a resposta para amanhã, tá bom? Olha só aqui. Prestem bastante atenção. Aqui tá as questões para vocês resolverem. Professor, é para copiar? Não, coloca só a resposta, tá? As contas e os cálculos. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, gente. Por favor. Comprei 30 peças de roupa para revender na primeira saída. Eu estava com sorte e consegui vender 60% dela. Aí, quantas peças eu vendi? Bota aqui, 18. É a resposta. Gente, não faça isso não, tá? Faça cálculo, tá? Aqui é a disciplina de matemática. Eu quero ver como foi que você chegou
a essa resposta, tá ok? Então, por favor, vamos trabalhar sério, tá? Não queira se enganar, não. Tem gente que tá pensando que eu tô assistindo a aula aqui da minha casa, vai ser tranquilo, muito cuidado, tá bom? E Muito cuidado. professor, Oi. mas já que não é para copiar, é para entregar só as respostas, mas é para mandar seu PV, ou nós vamos resolver amanhã? Vamos já falar sobre isso. Eu queria tirar um tempinho para falar sobre isso, tá bom? Olha só. Olha só o que é que eu quero colocar para vocês. Olha só. Eu tenho aqui três datas, tá? 3 de janeiro, 3 de fevereiro e 3 de março. Imagine só que uma pessoa, tá? Um trabalhador começou no emprego com um salário de X reais. Não vou nem colocar valor. Ele vai ter um salário de X reais. Como no primeiro mês, como no primeiro mês, ele foi um bom funcionário, o dono da empresa percebeu que ele era dedicado, esse funcionário recebeu um aumento de 10% sobre o valor do salário dele. Em 3 de janeiro, ele entrou na empresa, em 3 de fevereiro, ele já recebeu o salário com aumento de 10%. No mês de fevereiro para março, imagine só, por causa da pandemia, as vendas diminuíram e ele teve uma queda no seu salário de 10%. Reflitam. A pergunta é: o salário de março em relação ao salário de janeiro aumentou, diminuiu ou ficou a mesma coisa? Mesma coisa. Diminuiu. Tinha um salário Diminuiu. X, aumentou no mês de fevereiro 10% e diminuiu em março 10%. Em relação ao início do salarial dele, que era em janeiro, o salário aumentou, diminuiu ou ficou a mesma coisa? Isso aí, ó, para amanhã eu quero uma resposta, tá ok? Então, gente, não saiam da sala, tá? Eu vou parar aqui a gravação, tá? E quero conversar com vocês. Tu, tu, tu.